Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, segunda-feira com muito conteúdo, tá? Vamos começar com o telecast de Náutico 2, Caxias 0, o Náutico venceu o líder, jogando dentro de casa, Paulo Sérgio voltou a marcar, vamos falar sobre isso a partir de agora e logo depois tem o raio-x, tá? Raio-x da Série A com toda a equipe aqui, Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, Cauê Diniz, Ravel Pinheiro, Atuzildo também vai estar por aqui, enfim, galera toda aqui para esta segunda-feira cheia aqui no 45 Minutos, inclusive daqueles recados importantes, começando pela curtida, né? Curte, já, você chegou aí, já deixa a curtida, torcida do Náutico aí que já quer ouvir aí primeira análise, né, de Atuzildo sobre o jogo, já vai deixando o like aí, galera feliz com essa vitória dentro de casa, e também compartilha, tá? Compartilha nos grupos de WhatsApp, enfim, torcida do Náutico que tá chegando, galera que vai ficar pro raio-x também, né, torcida de esporte, de Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza, também ajuda a gente aqui a crescer cada vez mais, né, a se aproximar da marca de 100 mil inscritos, nesse momento 90.5 mil, né, o famoso 90.500 inscritos, estamos bem próximos aí da marca de 91 mil e a gente vai chegar com a ajuda de vocês, tá? Já verifica aí se você é inscrito, se você não é, aí a sua missão é divulgar, tá? Divulgar aí para os seus amigos, para os torcedores aí do seu time, o 45 Minutos. Tem muita gente que ainda não conhece o nosso trabalho, né? Então a gente conta muito aí com a divulgação de todos vocês. Agradecer também aos nossos parceiros que fazem aí aqui o 45 Minuto ser essa potência, né, em relação ao conteúdo do futebol da nossa região. Começando com o Bet Nacional, tá? Bet dos brasileiros. Sempre recado importante, aposta é entretenimento, não é investimento, jogue com responsabilidade, só aquele troquinho do pão ali no jogo de futebol para você ter aquela diversão durante a partida, enfim, se você quer se divertir, vai lá na Bet Nacional. Também tem o Clube 45, tá? Que é a forma que vocês possuem aí de nos apoiar de forma direta, de ajudar a financiar esse projeto lá no nosso Apoia-se, tá? apoia.se/podcast 45. Galera aqui que tá chegando no chat, né, já pode deixar a sua mensagem. O Lucas Lima já fala raio-x de no mínimo 3 horas, pós-jogo, antes. Vai ter muito conteúdo, viu? O Antes fala aqui, pouco conteúdo, vamos ir dormir ouvindo o Galo cantar. Já prepara aí, viu, que conteúdo não vai faltar. Oi? E começou cedo. E começou cedo, isso. Olha só, gravação de Série B, que já rolou hoje. Se brincar, já tá no ar, mas se não tiver, daqui a pouco aparece aí. Série D também. Arthur tava gravando com o Cássio, com o Fred também, tá? Então a gente agora tem esse telecast aqui do Náutico, depois tem o raio-x. Aí a turma disse assim, pô, não é muito trabalho para segunda-feira, não. Eu disse, meu amigo, eu passei o final de semana todinho descansando, pô. Eu tô para trabalho mesmo. Segunda-feira é o dia de dar o gás. Porra, isso que é bom, pô. A adrenalina do trabalho. Boa. O Emilton fala, já Atos acende. Né? Atos tá tranquilo hoje. O Michel Xavier fala que só não vai ter Portela porque o Sport morreu faz tempo. O Ariano, a Portela já abriu, a NE45 já abriu, né? Hoje começando com Atuzildo e não finalizando. Então, galera chegando aqui nos comentários, a gente vai lendo na medida do possível, mas como é muito conteúdo, sem mais delongas, Atuzildo, vamos falar dessa importantíssima vitória, né, do Náutico jogando dentro de casa. O Náutico que vem aí
nessa Série C tendo certas dificuldades, né, de fazer o resultado dentro de casa. Foi apenas a terceira vitória em 7 jogos, né, como mandante, mas foi uma vitória fundamental. O time que começou a rodada fora do G8 com os resultados do final de semana venceu, voltou para o G8, inclusive ganhando posições, né, em relação ao início da rodada. Sexta colocação, inclusive já começa a se aproximar do G4, né? O G4 ali tem uma diferença que você faz o último jogo do quadrangular em casa. Não sei se faz tanta diferença assim, mas é algo também que vale a pena a gente depois falar um pouco sobre. Mas o Náutico venceu 2-0, um jogo difícil, né? Enroscado ali, o primeiro tempo meio equilibrado, né? Os times ali não conseguiam atacar tanto. O Cachorro foi a melhor coisa do primeiro tempo, né, Atildo? A invasão lá do Cachorro foi a coisa mais emocionante, mas no segundo tempo o Náutico pressionou, fez 1-0 e gostei muito da postura do Náutico, viu, Atildo? Fez 1-0 e não retrancou, né? Normalmente na Série C, quando o time faz 1-0, acabou o jogo. Eu vou fechar aqui, vou sofrer. E não, o Náutico buscou, fez o segundo gol e aí deu uma tranquilidade. Essa vitória aí por 2-0. Paulo Sérgio marcando gol, Vinícius marcando o seu primeiro gol nesse retorno ao Náutico. Deu tudo certo, Atuzildo. Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Boa noite para quem está acompanhando a gente aqui. Vitória do Náutico num contexto que vinha embolando essa meiuca da Série C, tá? Já vem algumas rodadas assim que todo mundo que está disputando diz assim: essa rodada foi boa. Se a rodada está sendo boa para todo mundo, significa que o negócio está embolando demais. E são muitos times ali na zona de 17, 16, 15, 14 pontos ali. E qualquer vitória de um desses passa a ser crucial para você conseguir permanecer e se classificar entre os 8. Fábio, esse jogo me acendeu algo em mim que é uma das coisas que eu mais gosto no futebol. O futebol ele tem seu fascínio, né? Futebol é um esporte romântico, né? E uma das coisas que eu gosto muito no futebol é a entidade centroavante. Principalmente quando o jogo está preso, quando o jogo está difícil, poucas oportunidades de gol, que foi o que aconteceu no primeiro tempo, a gente vai analisar daqui a pouco. E aí me aparece o centroavante, meu amigo. E ainda mais quando é gol de cabeça, que é outra coisa também que eu gosto muito no futebol, é o tal do gol de cabeça. E Paulo Sérgio, ele destrava ali o jogo, abrindo o placar. Centroavante nunca morre. É impressionante. Seja um jogo de Série C, seja um jogo de Série A, seja um Copa do Mundo, Champions League. Quando o jogo estiver difícil, meu amigo, é para isso que o centroavante está lá, para poder colocar a bola dentro da rede, destravar as coisas e fazer a coisa de fato acontecer. Mas vamos lá para esse jogo. Vamos lá, vamos começar pela escalação, Atuzildo. Você quer começar? A escalação foi diferente, né? Lucas Cardoso começou como titular, Hélio Borges aí também começou como titular. Você gostou da mudança do Hélio dos Anjos para esse jogo? Fez sentido? Fábio, eu fiquei preocupado. Eu não posso negar, tá? Eu tenho que chegar já confessando isso. Eu estava muito preocupado. Com o jogo em geral, é só olhar a tabela, você enfrentando o líder. Então, o nível de estresse para o jogo já está ali no talo já. E essa questão de mudanças, de você olhar que está faltando poucas partidas para acabar a primeira fase, da necessidade de vitória, e você vê que ali na frente o Hélio ainda não encontrou o time, não conseguiu achar, porque já houve muitas mudanças para o jogo do Figueirense, e ele tendendo a promover mais mudanças para o jogo de hoje, eu fiquei preocupado. Porque esse momento é o momento de você já ter o time já acertado. Sabe que isso é algo difícil, talvez seja pedir demais, mas é algo que a gente vai desejar. Porque na parte de trás, inclusive o Náutico está muito bem, né? O Náutico não toma gol no campeonato, né? Mas o Náutico a gente já sabe de qual quem é o time. É Muriel, é Arnaldo, é Matheus Silva, é Carlinhos, é Igor Fernandes, Igor Pereira e Marco Antônio. Então, aqui está a linha de defesa do Náutico com os 2 volantes. Isso aí não muda e não vai mudar muito pelo desempenho dos jogadores. Agora, na frente, o Náutico tem seus problemas.
tá? O Náutico não conseguiu criar e ficou no empate contra o Floresta. E o Náutico também teve um jogo assim, muito pobre diante do Figueirense. E aí o Hélio resolveu fazer mudanças. Qual é a minha preocupação? Qual foi a minha preocupação? Eu estava com medo de talvez ele estar mudando muito. Porque alguma mudança, ela ia ocorrer, sabe, Fábio? Por exemplo, a entrada de Paulo Sérgio para esse jogo específico, ela já estava desenhada. E eu estava colocando muita ficha que a entrada do Paulo Sérgio no lugar de Mezenga, até porque são características diferentes, o Paulo Sérgio é um jogador melhor, atleta da Série C no ano passado, já teria uma movimentação, tá, que ia acabar dando alguma mudança nesse contexto de ataque. Então você já tem essa ficha que vai acontecer, já é a mudança prevista, a mudança desenhada, que já poderia dar esse balanço ali nos jogadores de ataque para poder ver se o time passaria a render mais. E tinha algumas situações, como o Patrick Alain, muitos altos e baixos assim na temporada, com o Hélio mesmo, assim, ele tem um rendimento assim muito limitado, é um jogador que desempenhou mal, principalmente na mão de Hélio dos Anjos, e tem Vinícius que, na verdade, o Vinícius não vinha jogando absolutamente nada. Então vamos lá, a mudança de Paulo Sérgio já vai acontecer. Aí você tem a situação de Patrick Alain e a situação de Vinícius, que parecem ser pedidas de primeira linha para você fazer alterações. Talvez até o Vinícius na frente do Patrick Alain, mas tudo bem. O Patrick Alain também era uma necessidade de você provocar uma mudança para ver se o time melhorava. Mas aí, quando o Hélio ele solta a escalação, apesar que a gente já tinha informação que isso ia acontecer, mas oficialmente, quando sai a escalação, da mudança do Kelvin também, eu fiquei um pouco assustado, sabe? Não só pelo Kelvin, a questão não é o Kelvin com a entrada do Hélio Borges. Na verdade, é o todo. Porque eu tenho uma mudança do Paulo Sérgio, essa unânime, 100% correta, que naturalmente ia acontecer e era para esse jogo. É o titular, né, da posição. Né? Isso, é o titular da posição, exatamente. Ficou 2 jogos entrando no segundo tempo, estava se preparando, esse era o jogo da volta dele. E o Mezenga já estava começando a cair mais de nível, era algo cantado que ia acontecer. A gente tem uma necessidade de ver como é que vai fazer com o Vinícius, porque o Vinícius não está rendendo absolutamente nada. Agora, é aquela questão do lastro, né? O lastro é que segura o jogador. É um jogador que já tem uma história no clube, é um jogador referência na competição, né? Um salário acima. Ele conseguiu fazer um gol, né? Tem vai apostar nessa virada de chave nas atuações dele, tentando utilizar esse gol como base. A gente vai chegar no gol daqui a pouco. E também tem um problema do Patrick Alain. Aí eu achei que talvez o Hélio dos Anjos estivesse procurando um problema a mais para tentar solucionar. Já tinha muita coisa para você dar conta, sabe? Quando você vai mexer lá do lado direito, não que o Kelvin fosse um titular absoluto, mas talvez ele não fosse o maior dos problemas no ataque. Eu já tinha citado 3 que claramente estavam à frente do Kelvin. Só que ele foi para o jogo com essas mudanças. O primeiro tempo não foi bom, tá? Não foi bom. O Náutico não teve nenhuma chance clara de gol. Nem perto disso, na verdade. A única finalização na barra que o Náutico teve foi uma bola que dá para chamar de recuo de Paulo Sérgio de cabeça para o goleiro do Caxias. Um cruzamento que o Paulo Sérgio não conseguiu cabecear bem, na verdade só recuou para o goleiro do Caxias. E a outra situação que a gente pode citar no primeiro tempo foi uma finalização de Hélio Borges no meio da rua. Um dos momentos que ele caiu pelo lado esquerdo, teve um momento ali no primeiro tempo que ele acaba caindo para o lado esquerdo, ele que atuou do lado direito, e ele corta para dentro, assim, mas de muito longe ele faz uma finalização, a bola vai para fora. O primeiro tempo do Náutico foi isso. Apesar de que a gente enxergava um certo frenesi no time, tentando buscar o jogo. Mas o Caxias, pelo menos no primeiro tempo, ele teve uma capacidade de conseguir, na força física ali, nas disputas, conseguir impedir que esse ímpeto do Náutico se tornasse perto de ser produtivo, que não chegou nem perto, na verdade.
Agora, é bom destacar que mesmo nesse primeiro tempo, que não foi bom do Náutico, o Náutico já era o melhor time em campo. Que são duas coisas diferentes. Porque você pode acabar confundindo. Porque não tem como eu dizer que teve outro time que foi melhor no primeiro tempo, a não ser o Náutico. O Caxias, na verdade, fez um jogo muito mal. O Caxias, que para muito. O Caxias não chutou no gol, né? O Muriel, se fosse Fred Figueroa no gol do Náutico, ia ser 2-0 também. Isso, veja, o Caxias para mim sempre foi uma incógnita, sabe? A gente sabe que a Série C, ela vai contando algumas histórias que às vezes não necessariamente é um fato consolidado. O Caxias hoje é líder, mas eu digo sem sombra de dúvidas, o Caxias não é o Atlético do ano passado. Não é nem a Ferroviária do ano passado. Dois times assim completamente diferentes. O Atlético com uma transição espetacular, bola no chão, toque, perde, pressiona, um time muito eficaz, um time envolvente, e a Ferroviária, a esse já um pouco parecido ao estilo do Náutico desse ano, né, com uma defesa assim invulnerável. Então veja, o time do Caxias, apesar de ser líder, ele não tem o destaque desses dois exemplos que eu estou dando do ano passado. Ele Inclusive, ele tem a terceira pior defesa da Série C. Só Maringá e ABC tomaram mais gols do que o. E quando você olhava, Fábio, o time do Atlético, você percebia peças diferenciadas. Tinha o Fumaça, tinha o David Braga, tinha o lateral direito, o Yuri, só me engano o nome dele, que jogou uma Série C em alto nível. Então você encontrava as peças. O Jonathan, veja só, apesar de ter saído já na reta final, ali não chegou a jogar o quadrangular, o Jonathan acabou se transferindo, se não me engano, ele se transferiu para o América, não sei se foi antes do quadrangular final da Série C, agora não estou lembrado. Mas o Jonathan também jogou uma Série C absurda, sabe? Então você encontra peças que você dizia, pô, esse jogador aqui é diferenciado, esse jogador aqui eu queria do meu time. Qual jogador que chama atenção no time do Caxias que você vai dizer assim, eu vou puxar esse cara para o meu time, ele vai ser um titular absoluto e vai fazer o meu time melhorar? Não sei que jogador é esse. Você vai citar o Thomas Bastos, um jogador, na verdade, muito tradicional da competição, né? Que tem o seu valor, não quero aqui desmerecer o Thomas Bastos. Nem veja, não é um jogador que vai lhe encher os olhos, que você vai ficar tentado para ter ele no seu time. Inclusive é uma posição que o Náutico carece um pouco, mas entenda, não é um jogador que não é o Davi Braga do ano passado, do time do Atlético, que é um jogador diferenciado, tá? Então, o Caxias para mim sempre foi uma incógnita, mas vencia seus jogos, tá? Lembra o Botafogo do ano passado, né? Era um time que você via o elenco assim, mas tinha resultado, né? E no quadrangular acabou isso prevalecendo, né? O elenco que não era tão forte acabou na hora H acabou prevalecendo. O Caxias tem uma curiosidade que ele não empatou, né? Então é um time que perde ou ganha. Então isso na Série C ajuda muito também, né? Você ter uma pontuação alta. E acaba acontecendo, Fábio, que o Caxias fez um jogo ruim. Foi um jogo, para mim, nos dois tempos, tá? Mas do mesmo jeito que foi distinto os dois tempos do Náutico, foi distinto os dois tempos do time do Caxias. Porque no primeiro tempo, o Caxias ele consegue atrapalhar muito o Náutico. Ele trabalha com uma linha baixa, às vezes uma linha média. Não é igual o jogo do Floresta, sabe? Até porque tem a parte da catimba, tem a parte do antijogo, tem a parte da cera que o Caxias não pratica. Isso ajuda também bastante, tá? No jogo contra o Floresta, o juiz se deixou ceder muito pelo antijogo do Floresta, pela cera do Floresta, e isso vai travando o jogo. O Caxias não, até por causa da posição na tabela, né? O Caxias não se submeteu a isso. Então, o jogo tinha uma certa velocidade. Mesmo com o primeiro tempo muito travado dos dois times, mas tinha uma dinâmica. O jogo fica até visualmente melhor para o telespectador, para quem estava no campo, para quem estava assistindo da TV, assistir, porque o jogo ele tem essa velocidade, ele não fica travado, ele não fica parado por muito tempo. Mas o primeiro tempo do Náutico não foi bom, essas duas finalizações, um recuo, na verdade eu só cito para dizer que foi a única bola que foi finalização no gol, foi um recuo de Paulo Sérgio, e esse chute de Hélio Borges do meio da rua. Eu já pensei ali em mudanças para o segundo tempo, tá? Já pensei na entrada do Patrick Alan, já pensei na entrada do Kelvin, mas o Hélio decide não mudar logo de início e vem com o mesmo time.
E aí o Náutico mudou, tá? O Náutico passou a ter um volume efetivo, porque alguém pode citar que o Náutico tenha tido volume no primeiro tempo, mas foi um volume completamente ineficaz, tá? Quando você não consegue criar uma chance de gol, para que serve esse volume? Não serve para nada. Diferente do segundo tempo. São dois jogos onde o Náutico, dois tempos onde o Náutico tem mais volume, mas é muito diferente do segundo tempo do primeiro. Primeiro que o volume do segundo tempo foi maior e foi de forma eficaz. E um jogador, Fábio, que ajudou a melhorar esse ataque do Náutico, nem era um atacante. Foi um jogador que apareceu, para mim foi até uma surpresa, né? O crescimento dele no segundo tempo, a aparição dele como uma válvula de escape pelo lado direito, que foi o Marco Antônio. Esse jogador assim foi fundamental para o Náutico aumentar mais ainda esse volume e passar a ser um volume efetivo. Então o Marco Antônio começou a trabalhar num corredor do lado direito e ele estava tendo muito sucesso nas descidas dele. A primeira, que vai se tornar a primeira chance clara de gol do Náutico, é numa jogada do Marco Antônio. O Marco Antônio faz uma tabela rápida, salvo engano, com o Paulo Sérgio. E o Paulo Sérgio foi um jogador que, durante o segundo tempo inteiro, conseguiu fazer bem essas tabelas, tá? Ele encostou com o Marco Antônio pelo lado direito para fazer essa tabela, para o Marco Antônio pegar o corredor, mas daqui a pouco, no avançado do jogo, ele também conseguiu fazer essas tabelas pelo lado esquerdo. Teve uma com o Vinícius também, que o Vinícius saiu na cara do goleiro. Mas é nessa tabela que o Marco Antônio sai livre pelo corredor direito e cruza a bola, assim, para o Lucas Cardoso fazer o gol. E o Lucas Cardoso se atrapalha com a bola, tá? Não deu para entender se ele queria pegar de primeira, se ele ia tentar dominar a bola, mas ele estava completamente livre na área. A bola veio boa para poder ele conseguir fazer o gol e ele acabou não conseguindo ali o que ele tinha tentado fazer, que não deu para entender muito bem se era uma finalização, se era um domínio para tentar o arremate depois. Mas essa foi a primeira chance de gol do Náutico. E esse volume do Náutico, ele continua e é mais efetivo ainda pelo lado direito com o Marco Antônio. Então o Marco Antônio consegue uma jogada muito parecida com essa, dessa vez ele acaba sofrendo a falta, e o Náutico vai criando volume. E dessa falta, o Náutico bota a bola na área, aí vem um escanteio, o Náutico bate um escanteio, bate dois escanteios, e no terceiro escanteio, que acaba saindo o gol do Náutico. O Hélio Borges cobra o escanteio, e o Paulo Sérgio num posicionamento onde ele fica um pouco fora dessa briga que se dá, né? Hoje em dia, a maioria dos escanteios se dá com muita briga no primeiro pau, né? Então ele sai dessa briga do primeiro pau, ele se coloca ali entre o segundo pau e mais centralizado para tentar pegar ou uma bola que desvia, ou no caso que aconteceu, a bola acabou indo direto para ele e ele completa de cabeça para o gol. E não é ao acaso, tá? O Paulo Sérgio sempre faz esse posicionamento naquele lugar. Ele já fez gol dali, não vou lembrar se esse ano, mas eu tenho na memória dele já fazendo gol exatamente naquela região ali, escanteio, e ele abre o placar assim, de uma importância absurda, porque o adversário, quando se coloca de forma mais defensiva e esse jogo vai prolongando no 0-0, o adversário vai ganhando confiança e o outro time que está atacando, ele passa a se sentir mais frustrado, a ver que as coisas não estão dando certo, aí começa a criar aquele nervosismo e as coisas que já estão dando errado tendem a piorar. Então um gol como esse assim, é importantíssimo. Não à toa, Fábio, logo após o gol, assim, o Náutico começou a aparecer os dois corredores livres, sabe? Isso. O time do Caxias, ele perde aquela capacidade de combate que estava tendo, porque tudo vem abaixo quando toma o gol. E aí a gente começa a ver jogadas acontecendo pelos lados do campo. Vinícius começou a aparecer, tem essa jogada que eu citei, o Vinícius vem no corredor esquerdo, faz uma tabela com o Paulo Sérgio, ele sai ali na entrada da área pela esquerda, chuta cruzado, o goleiro do Caxias faz uma boa defesa, e o Náutico vai criando esse volume. Logo depois teve um lance que também pela esquerda, um cruzamento na área, o Matheus Silva bota para dentro do gol e o juiz acabou dando impedimento. Eu não consegui ver o replay do lance, tá? A transmissão, pelo menos para mim, eu não observei se mostrou, mas eu vi gente dizendo que talvez não tivesse pedido. Mas, cara, eu acho que ele estava atrás da linha da bola.
Eu acho que ele vem de trás. Vou observar. Eu não vi. Mas Não, na hora me pareceu isso, que ele vinha de trás, enfim, talvez ele, assim, como ele vem de trás, não tem impedimento, né? Eu acho que, na hora que eu vi, eu fiquei com essa sensação, achei meio estranho essa anulação do gol do Náutico ali. Pronto, eu não tive capacidade nem de reaver, na verdade eu confiei ali na decisão do juiz, mas quando eu vi pessoas citando isso, me bateu até essa curiosidade, depois eu vou tentar ver esse lance. Mas, enfim, não tem VAR e o gol foi anulado. Mas o Náutico ele continua nesse volume e continua também abafando muito a saída de bola do Caxias. Porque, veja, tudo que a gente está falando aqui, tanto o momento ali de falta de criatividade no primeiro tempo, como esse destrave que o Náutico conseguiu fazer no segundo tempo, muito com o apoio do Marco Antônio, chegar ao gol, continuar produzindo, tudo que a gente está falando aqui, não está acontecendo nada do lado do Caxias. Não teve jogo do Caxias em momento nenhum. O Muriel, ele não faz uma defesa efetiva no jogo inteiro. Não teve finalização no alvo, né? Só bola na área e tal, aquela... Assim, de forma muito tímida, assim, longe. Assim, e o Caxias é o melhor ataque, né? Ele é até uma das piores defesas, mas é o melhor ataque da Série C, né? E longe do... Exatamente, longe do que um time que é líder do campeonato pode vir a produzir. Então, o Náutico... Aí o Náutico vai chegar ao segundo gol, né? O Náutico faz o 2-0 com o Vinícius, que é um gol que, para ele, acaba sendo de uma carga emotiva muito grande, por tudo que ele passou, pela questão da lesão, né? Ele fez uma operação que, num momento, chegou a receber um diagnóstico que ele pudesse ficar fora da temporada. Seria de 4 meses para uma Série C, no momento que houve, seria inviabilizar completamente a disputa do Vinícius dentro da competição. Aí ele, enfim, acabou buscando o diagnóstico, acabou se resolvendo, queria fazer uma cirurgia que era 1 mês de recuperação. Ele volta depois desse 1 mês, mas passa por um processo assim, de falta de confiança. Eu vinha citando isso aqui em vários telecasts do Náutico, até que chegou a um ponto que já não dava para citar mais, porque ele passou a não render nos jogos. Eu não posso ficar usando essa bengala para ele o resto da vida, né? Dizer, o jogador está com falta de confiança, porque teve a cirurgia, tem uma hora que já não cabe mais isso. E ele não estava nem jogando bem, no primeiro tempo ele não conseguiu jogar bem, na verdade foi muito do que é o Vinícius nos últimos jogos, tá? Já no segundo tempo, ele já estava começando a desenvolver melhor. Após o gol do Náutico, aí sim, ele começa a fazer boas jogadas, tá? Como eu citei. E quando ele faz o gol, na verdade, ele consegue uma finalização numa bola disputada pelo Mezenga, e a bola desvia ali na zaga do time do Caxias e acaba entrando enfim, todo o time foi abraçar ele. Ele teve como eu disse, ele teve uma carga emotiva muito grande ali por tudo que passou e também pelas cobranças, né? Por tudo que representa, né? O Vinícius sabe o que significa, o que ele representa para o Náutico, tá? Ele sabe o salário que ele tem, ele sabe que ele precisa entregar, tá? Ele sabe a pressão que não só ele sofre, como também quem acreditou nele. Porque uma hora, quem começa a ser questionado são os diretores, é o presidente, porque é um salário muito alto. E é um contrato também longo, né? Vinícius assinou com o Náutico por 3 anos. Então, veja, esse gol, nesse momento, acaba tirando um pouco desse peso dos ombros dele, mas ele, obviamente, que ele vai ter que usar isso como virada de chave, né? Porque ele vai precisar ter uma regularidade fazendo boas atuações, conseguindo fazer os seus gols, conseguindo colaborar com a equipe, que até então ele não conseguiu. No segundo tempo foi um momento diferenciado que ele acabou tendo das últimas partidas. O jogo vai finalizar, Fábio, com o Náutico continuando com a posse de bola. Quando o Caxias tinha a bola, o Náutico apertando. A impressão que dá é que o Náutico decidiu que ia vencer o jogo, venceu e não deu nenhuma possibilidade do Caxias tentar nada. Dá essa volta, né, ao G8, né? Vai ter um jogo dificílimo contra o Guarani, que acabou de perder para o Anápolis, né? Foi os 2 jogos da rodada. Mas, a gente está falando de jogar em Campinas,
Brinco de Ouro, o Guarani time de camisa. O time melhorou muito também depois ali da quinta, sexta rodada, né? Teve um início muito mal o time do Guarani. Parecido com o do Náutico, eu acho que a reação do Náutico ela vem um pouco antes. Eu acho que explica o Náutico, por exemplo, está na frente da tabela em relação ao Guarani, mas o Guarani também acaba acontecendo essa retomada na tabela, né? Uma melhora que houve no time, a entrada do Bruno Santos, vem se destacando. E vai ser um jogo muito difícil, tá? Vai ser um jogo muito difícil, mas até você falou, né, antes da gente começar o programa no off, que você tem até uma perspectiva positiva porque o Náutico não toma gol, né? E como é um tipo de jogo que se você arrancar um empate lá no Brinco de Ouro, tem sua importância, tem seu valor, tá? E como o Náutico não vem tomando gol, você pode partir desse ponto, né, Fábio? Que não perdendo já é interessante. O Guarani tem 10 gols em 13 jogos. Também é um ataque bem, bem frágil, né? Não é um ataque que faz muitos gols. E agora eu quero que o Náutico agora, já que o Náutico ganhou esse jogo, eu quero que ele atropele todo mundo aí, ajude o meu Belo, né, para irmos juntos ao quadrangular. Meu Belo acordou, hein? A gente tava quase caindo, agora estamos vivos aí, hein? Bom, vamos para alguns comentários aqui. O Paulo Paiva fala que o Hélio Borges foi quem deu assistência pro Paulo Sérgio, isso, né, cobrou o escanteio. Diego Salles, o Náutico embalou na hora certa. O Chagas fala que o Muriel dribla mais que o Neymar. O José Matheus fala que o Náutico jogou muita bola, mas o Carlinhos é um perigo. O cara erra muitas vezes durante o jogo. O atleta tem uma sorte absurda. É isso, né? Carlinhos... Ele gosta de viver perigosamente, mas veja, porque o Carlinhos ele faz isso todo jogo e em uma quantidade de vezes até elevada, que o jogo de hoje passa a ser um jogo que ele fez pouco isso, tá? Mas fez até abaixo do que os outros jogos. O Alvin tá por aqui, o New Age Wave falou que o Náutico é o maior do mundo. O Severino fala que o Vinícius lembrou o Vinícius, o grande Vinícius de 2021. O Geraldo fala verde Paulo Sérgio, 3 pontos pro Timba, engarrafamento na BR, Atos feliz e beijos em rival. Que segunda, saudações alvirrubras, valeu Geraldo. O João Lucas tá por aqui também. A Ana, chegou um torcedor do Vitória aqui, a galera do Náutico começou a responder aqui, começou a falar da freguesia, né, do Vitória pro Náutico. Teve um comentário aqui do Adriano Fonseca que ele falou, desde que o Matheus Silva chegou, o Náutico não tomou gol. Veja só, Matheus Silva é zagueiro, pô. Zagueiro assim, com Z maiúsculo. Hoje, nem foi um jogo que dá para destacar de Matheus Silva. Ele teve seus pecadilhos no jogo de hoje. E o Caxias mal atacou, tá? Mas por que eu digo isso? Porque você percebe pela presença do camarada, pô. E olha que ele ainda tá recuperando a forma, tá? Eu até falei recentemente, se você pegar a foto de Matheus Vinícius ano passado na Ponte Preta, você vai ver um jogador, assim, a parte física dele. E se você vê o Matheus Silva agora, parece que o de agora engoliu o Matheus Silva do ano passado. Ele ainda tem muito a recuperar fisicamente. E detalhe, tá recuperando. Matheus Silva que desembarca aqui em Recife saiu uma foto assim assustadora dele, Fábio, quando ele chegou no Náutico. Meu amigo, o cara tava redondo, sabe? Então ele passou por um processo para poder recuperar essa parte física, tá? Quando ele estreia no Náutico, ele já estava muito diferente de quando chegou, obviamente, conseguiu ter êxito nesse trabalho. Mas eu agora cito uma comparação da estreia dele para hoje. Hoje, eu já percebi que o jogador ele já está perdendo mais peso, ele já está recuperando parte do físico que ele costuma ter, tá? Então, eu acho que o Matheus Silva ele tende a melhorar, porque quando ele tiver menos pesado, quando tiver com um vigor físico 100%, eu acho que ele tende a melhorar mais ainda. Boa. O Reinaldo Lira fala que o Matheus Silva desse ano é tipo o Majin Buu depois de engolir o do ano passado. É isso. Bom, vamos pro campinho, Atuzildo. Vamos continuar analisando individualmente, né? Mas antes, o recado do Shining Box, tá? Nossa parceiraça aqui no 45 minutos. Inclusive, tem um QR Code aí na tela que você pode apontar a câmera do seu celular e aí você já vai ser direcionado para a unidade mais próxima aí da sua localização
né, do Shine Box Recife. Então, galera que é de Recife, tá acompanhando aqui. Se ainda não jantou, ainda dá tempo, tá? Então faça o seu pedido lá no Shine Box, o melhor da comida chinesa, a nossa parceira aqui, uma das empresas que acreditam aqui no nosso trabalho. Então valeu aí pro Shine Box. Atuzildo, vamos lá, Muriel. Não trabalhou, né? Mas deu um drible, né? Tem isso. Deu um passa fora no atacante do time do Caxias. E assim, segurou o cachorro, né? Também tem isso, né? Segurou o cachorro ali. Esse cachorro eu achei estranho, porque, meu amigo, não apareceu ninguém para tirar o cachorro, pô. Porque antigamente você via que chegava, né, os colaboradores, tal, segurança, pessoal. Enfim, dessa vez não chegou absolutamente ninguém, pô. Teve que os jogadores fazer a função de tirar o cachorro, né? E foi o Marcos Ítalo no final que acabou tirando Série o C cachorro. ninguém tira não, Atuzildo. Série C, cachorro pode andar só na Série A, que aí passa na Globo, no Premiere, a galera fica desesperada pra tirar o cachorro, pra continuar o jogo. Mas na Série C, a galera deixa o cachorro aí. O jogo não tava bom, né, Atuzildo? Acho que esse jogo tá tão fraco. Deixa o cachorro aí, alegrando quem pagou o ingresso, né? Dando um olé na galera. Acho que foi isso. Eu vi uma pessoa dizendo que ele estava mais rápido e ligeiro do que Vinícius e Hélio Borges. Eu achei maldade. Mas veja, o cachorro estava ativo. Boa. Sim, o Muriel. Trabalhou pouco, né? Fica no regular ou pelo conjunto da obra, não tomar gol? Eu vou de regular porque dessa vez assim o Caxias não conseguiu chegar, não conseguiu finalizar. Ele só ficou assistindo o jogo e tanto é que ele, para poder ter um pouco de emoção, ele tentou um drible seco ali no atacante do Caxias, mas vai ficar com amarelo. Bom, e essa dupla de zaga aí, Carlinhos e Matheus Silva? Veja, não foram muito acionados. Ambos tiveram seus pecadilhos. Carlinhos, aquelas entregadinhas que ele sempre faz, é tradicional do Carlinhos. Eu acho que hoje foi até na taxa abaixo, como eu disse. O Matheus Silva também fez, tá? Tem hora que o Matheus Silva é o jogador que ele fica puto quando ele perde a viagem. Então, quando ele sai para o combate no campo do adversário, ele costuma não querer perder a viagem. Mesmo quando ele percebe que ele já conseguiu o objetivo, que às vezes, muitas vezes é a falta, na verdade, dá para sentir ali que ele diz assim, meu irmão, eu vou dar chega para lá nesse cara aqui, porque ele merece. Ele ficou na minha frente porque quis. E ele costuma sempre tomar um amarelinho ali ou ficar na mira do juiz quando faz isso. Na questão do passe, assim como o Carlinhos, dessa vez, eu vi que o Matheus Silva teve seus pecados, tá? Não foram muito acionados, tá? Vou deixar os dois com amarelo. Boa, amarelo. A torcida é exigente. O time tomou um chute do melhor ataque e os zagueiros levam o amarelo. Não, exatamente. Aqui não tem esse negócio de estar dando distribuição de verde, não. Aqui é rigor. Muito bem. Arnaldo. Veja, um jogo consistente do Arnaldo. Eu estou gostando do Arnaldo, é que ele está conseguindo passar os 90 minutos em campo. Eu acho isso muito importante no caso dele. E não à toa, nos jogos onde ele consegue dosar e passar os 90 minutos, das duas últimas partidas, ele jogou os 90 minutos, você percebe que existe um equilíbrio melhor dele em campo, tá? Eu acho que as coisas têm uma certa ligação. Ficou um pouco mais hoje na parte defensiva, não apareceu tanto, tentou algumas jogadas, é bem verdade, mas até por o Hélio Borges estar por ali, ele tentava algumas associações, mas tinha uma certa timidez do que outras partidas. Eu acho que com o Kelvin, ele costuma a ser mais agudo nesse corredor, até porque o Kelvin não procura muito a linha de fundo, né? O Kelvin ele tenta buscar mais o corte para o meio e abre esse corredor para o Arnaldo. Já o Hélio Borges, até por característica, ele se coloca mais procurando a linha de fundo. Então, isso acaba intimidando mais o Arnaldo. Vou colocar um amarelo nele aí. Muito bem. Igor Fernandes. Igor Fernandes muito parecido, mas o Igor Fernandes,
o que eu posso destacar no jogo de hoje do Hugo Fernandes é o seguinte. Acho que a pedido do treinador, ele está tentando mais o jogo ofensivo, tá? Eu acho que na cabeça de Hélio, essa consistência defensiva que o Igor Fernandes passou a ter, de algumas rodadas, na verdade, já faz 6, 7 rodadas que o Igor Fernandes ele passou a ter essa consistência defensiva muito elogiável, mas eu sinto que para o Hélio isso ele quer mais, tá? E eu notei essa tentativa de participação mais na parte ofensiva. Não é a dele, não é a maior virtude dele, ele acaba tendo uma certa dificuldade, sabe? Mas eu vou deixar ele com o amarelo também. Muito bem. O Chagas falou que foi um jogão, tá? Do Igor Fernandes. E o Gabriel fala que é isso, Atos. Grande atuação de Matheus Silva hoje. Não foi. Mas Atuzildo é exigente, tá? Eu vi uns pecadinhos dele. 2-0 no líder, não sofreu nenhuma finalização no alvo, não é o suficiente para Atuzildo para ter um verde. Calma, galera. Calma. Agora vai ter, né, Atos? Agora Igor Pereira e Marco Antônio. O verde vai chegar. Se não chegar, eu vou ter que desligar aqui. Não, agora chega. A partida do Igor Pereira, assim, a partida de muita consistência, sabe? Pode colocar um verde musgo aí para ele. Tá? Muito assertivo o Igor Pereira, ele não erra, ele não dá passe errado, você não vê ele sendo driblado, ele sempre ganha as disputas dele. É um jogador que tem uma consistência muito grande para esse meio campo do Náutico. E o Marco Antônio, assim, para mim, ele foi uma peça fundamental para o Náutico passar a render no segundo tempo. Foi a entrada do Marco Antônio no jogo. Até, eu confesso que eu fiquei até um pouco surpreso, tá? De repente, o Marco Antônio começou a ter esse volume ali pelo lado direito. Eu acho que esse foi o diferencial que inicia esse bom segundo tempo que o Náutico fez. Então, para o Marco Antônio aí, eu vou colocar o verde Paulo Sérgio. Muito bem, então verde Paulo Sérgio aí para Marco Antônio e o Lucas Cardoso, né, que teve a chance no time titular. Você sentiu saudade do Patrick Alan hoje com o Lucas Cardoso? Ou não é para tanto? Veja, o Lucas Cardoso, no primeiro tempo, para mim, ele ficou muito encaixotado, tá? Logo no início do jogo, aos 3 minutos, ele dá um chapéu no jogador do Caxias, sofre uma falta, então ele deu esse cartão de visita positivo, tá? Mas depois ele começou a ficar muito burocrático, tá? Quando você nota, assim, de jogadas efetivas, você não consegue encontrar muito. Aí vai depender muito da sua boa vontade ou da sua má vontade. Se você tiver boa vontade, você vai analisar, mas ele fez isso aqui, tocou a bola, tal, participativo. Teve uma virada de jogo que ele deu, que eu achei muito interessante, porque o Náutico é um time que não consegue dar virada de jogo, tá? É incapaz. E até parou de dar, porque quando disputava a Copa do Brasil, naqueles 2 jogos com o São Paulo, ele errou várias viradas de bola. Aí eu acho que ele disse, meu irmão, nem tem que dar virada de bola, porque ele não consegue. E no jogo de hoje, o Lucas Cardoso deu algumas viradas de bola interessantes, mas o primeiro tempo ainda eu classifico como insuficiente. Insuficiente. É o que eu estou dizendo para você, Fábio. Só se eu tivesse boa vontade para poder avaliar bem o primeiro tempo dele. Agora, no segundo tempo eu gostei. No segundo tempo, aí você vê ele participando de forma efetiva de grandes lances, com chances claras de gol. O lance do gol que ele perde é algo que eu sempre vou avaliar um pouco como negativo a jogada. Eu não posso dar crédito para o jogador. Vou dar crédito porque ele estava sozinho na área. Veja só, a jogada foi toda do Marco Antônio, que colocou uma bela bola ali para quem ia chegar ali, acabou sendo ele, e ele perde o gol. Se o jogo é 0-0, tá nas costas dele uma chance clara de gol. Então, eu nem tô aqui pesando com positivo o fato dele ter se colocado na situação de ter perdido o gol. Eu acho que, na verdade, isso acaba sendo negativo. Mas teve outras jogadas que ele acabou fazendo pelo lado esquerdo que eu achei muito interessante. E, por exemplo, diferente do Vinícius, que às vezes é muito burocrático para cruzar alguma bola, ele estava muito decisivo nos cruzamentos, tá? Então ele deu bons cruzamentos ali do lado esquerdo, conseguiu fazer algumas tabelas, principalmente quando o Náutico já estava vencendo o jogo. No segundo tempo eu gostei da movimentação do Lucas Cardoso. Eu vou colocar um verde musgo para ele.
Muito bem, então verde musgo aí pro Lucas Cardoso. Vamos agora partir ali pro setor ofensivo, né? Hélio Borges, que deu o passe pro gol do Paulo Sérgio. Veja, o Hélio Borges, no primeiro tempo, eu vejo muito parecido com o Lucas Cardoso, tá? Vai depender muito da sua boa vontade e tal, de você avaliar o jogador. De efetivo mesmo, tem um chute que ele dá no primeiro tempo, já ali pegando a reta final do primeiro tempo, quando ele, como eu até disse, um dos poucos momentos que ele acaba caindo pelo lado esquerdo. Então ele puxa para o meio e finaliza, mas de muito longe, tá? A bola acaba indo para fora. No segundo tempo, ele participa desse alto volume do time do Náutico, tá? Então ele é uma das peças que acaba colaborando com esse alto volume do Náutico no segundo tempo. Bateu o escanteio, né? O Náutico chega ao gol por escanteio batido por ele. Então, entra uma assistência aí na conta dele. Vou dar a mesma nota que dei para o Lucas Cardoso. Eu acho que o Lucas Cardoso até eu achei melhor do que ele, mas na dividida ali eu vou deixar um verde musgo para o Hélio Borges. Muito bem, verde musgo para Hélio Borges e Vinícius. O segundo tempo foi bem, né? Foi bem, mas eu vou deixar com amarelo. Amarelo? Porque, pra mim, se não acontece aquele gol, que foi uma bola que acabou desviando e entrando, a visão, porque acaba que a torcida acaba sendo muito resultadista, tá? A turma vinha pegando muito no pé de Vinícius. O Vinícius não fez o primeiro tempo bom. E no segundo tempo, ele consegue encontrar esse gol, né? A bola acaba desviando, muito importante para ele, tá? Uma coisa é a avaliação, outra coisa é a importância do gol. O gol foi importante para o Náutico, que foi importante para ele. Tinha uma jogada que foi interessante dele, que eu disse que ele tabelou com o Paulo Sérgio, saiu na cara do gol, chutou cruzado. Mas ainda teve muito dos refugos do Vinícius das últimas rodadas. Tem um lance específico que ele todo jogo ele faz uma dessa, que me chamou a atenção, Fábio, que ele leva para a linha de fundo e ele, na hora do cruzamento, ele arma o cruzamento e refuga. E ele refuga para algo que vai ter produtividade zero. Eu acho que o treinador devia chegar para Vinícius e dizer assim: Vinícius, tu tá aqui, tu armasse o cruzamento. Se tu cruza, tu vai gerar alguma possibilidade do Náutico conseguir o gol. Pode ser pouca, pode ser muita, mas alguma vai conseguir. Até porque nesse momento do jogo, todo cruzamento que o Náutico fazia na área, o Náutico estava com uma quantidade de jogadores maior do que o adversário. Então era muito interessante que ele fizesse o cruzamento ali. Aí ele refuga para voltar uma bola onde acabou. Ali o Náutico já não vai gerar nada ali. Aquele refugo dele para uma reconstrução de jogo é você dizer assim: meu ataque acabou. Agora eu vou começar tudo do zero. E não faz muito sentido. Então, muito por isso, que tem que haver essa mudança do Vinícius, para ser mais objetivo, para parar de refugar nos lances, para ter mais coragem nos chutes. Apesar do gol, eu deixo ele com amarelo. Muito bem, viu? Suas notas estão causando indignação, viu, no nosso chat aqui, Atuzildo. O Marcos é muito emocionado e eu tenho que trazer a racionalidade. Boa. O Marcos Vinícius falou: peraí, pô, Hélio Borges melhor em campo. O Pablo Daniel, amarelo? Se Atos fosse juiz, o judiciário brasileiro seria o melhor do mundo. Eu não dei amarelo para Hélio Borges, não. Isso foi Márcio que colocou ali. Foi o verde, né? Isso, o amarelo foi para o Vinícius. Exatamente. Bom, e o Chagas fala que o nosso querido Vinícius falou que está sem confiança devido à lesão, né? Já vim citando isso há vários programas. Muito bem. Bom, Cássio Zirpoli mandou uma mensagem aqui: verde Paulo Sérgio para Paulo Sérgio. É isso, né, Atos? Com certeza, né? Com certeza, o centroavante nunca morre. É o homem do gol. Incrível como ele estava sozinho, né? Ele conseguiu se desvencilhar da marcação e cabeceou sozinho, né? Mas é isso que ele faz, né? É o famoso se faz de morto para aprontar para cima do Correio. Verde Paulo Sérgio aí. Inclusive é meu time, vai lá no Experience, viu, Watson? Não sei se você sabe, mas defendi as cores do verde Paulo Sérgio. Verde Paulo Sérgio. Bom, temos aí os jogadores que entraram, né? O Auremi, o Samuel, que não é aquele Samuel, né? É o Samuel da base, né? Esse aí? Jogador da base.
Patrick Alan, Kelvin e Mezenga. O Kelvin eu vou deixar sem nota, pode colocar branco nele ali, que entrou muito pouco tempo, tá? O Mezenga, ele acaba participando, né, do gol de Vinícius, né? Ele disputa a bola ali, mas eu vou deixar com amarelo. É que amarelo, para mim, tem um teor positivo, tá? Acho que o Patrick Alan não conseguiu ser assertivo nas jogadas que entrou. Vou colocar um laranjinha aí pro Patrick Alan, tá? E o Aldemir e o Samuel vou avaliar da mesma forma. Entraram em um jogo que estava completamente dominado pelo Náutico, aonde o time do Caxias era muito inofensivo e entrou para destruir o jogo e para levar o time até o apito final. Então eu vou deixar amarelo aí para Aldemir e para Samuel. E Hélio dos Anjos? Papai Hélio. Um verde musgo, porque o segundo tempo o Náutico conseguiu. Ele deve ter dado uma chacoalhada nesse time no segundo tempo. Assim, eu duvido que na hora do intervalo o Hélio ficou lá na dele, o time ficou lá tomando a sua água, o seu Gatorade, nada aconteceu e voltaram e fizeram esse segundo tempo. Não foi isso. Não foi Muito isso. Bem. Deve ter cobrado bastante ali e conseguiu mudar. Não que a postura do primeiro tempo tivesse sido insuficiente, mas é diferente. É diferente de você fazer esse volume se transformar em produção efetiva. Eu acho que ele conseguiu isso, um verde musgo aí para Hélio dos Anjos. E algo que certamente é muito pelo Hélio dos Anjos, né? Foi o time ter feito 1-0 e ter buscado o gol, né? Normalmente os times não têm esse ímpeto, né? Na Série C. Faz 1-0, ainda mais contra o Caxias, líder. Você nem. Assim, a grande maioria dos times não ia nem atacar mais, né? Ia segurar ali 1-0, tentar sair só na boa. E não, né? O Náutico continuou martelando, fez o 2-0 muito. Porque quis fazer 2-0, né? Não é. Eu já elogiei, não se contentou, né? Com 1-0. Eu já elogiei muito isso e até já critiquei isso no Hélio, Fábio. Eu, como princípio, eu acho muito interessante. Mas eu acho que cabe muito em jogos como esse, que o adversário em nenhum momento demonstrou capacidade de lhe machucar. Aí eu acho que tem que fazer isso mesmo. Agora, por exemplo, no jogo do Maringá, ele não... Em nenhum momento o Hélio tratou de colocar o time de uma maneira mais retraída para poder garantir a vitória. E ficou muito vulnerável até o final. Ali eu achei um erro. Então eu acho que tem um pouco de avaliação de jogo a jogo, mas como princípio eu tendo a bater palma, porque eu sempre gosto do treinador que tenta jogar, que deixa a retranca para momentos específicos de jogos, que não traz isso como uma primeira demanda, sabe? Eu sou muito, muito pé atrás com um treinador retranqueiro. Bom, melhor em campo, Atuzildo, para finalizar, o Marco Antônio, né? Ou o Paulo Sérgio? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, porque a marca do centroavante é algo magnânimo. O Cláudio Dantas fala, Vinícius foi eleito melhor em campo e tirou amarelo. Não foi eleito aqui, né? Pode ter sido eleito em outros lugares, mas aqui o melhor foi o Paulo Sérgio. Eu também achei esse amarelo aí pro Vinícius, viu? Atuzildo muito rigoroso, viu? Se Atuzildo fosse professor, mesmo que tinha de galera que ia reprovar de ano. Não... O meu amarelo é algo bom. Então é isso, vamos fechar? Só para avisar a galera, tá? A live do Raio X da Série A vai começar daqui uns 30 minutos, então, como a gente vai encerrar aqui, né? Será em outro link, então se inscrevam no canal, ativem aí as notificações, tá? Ativa o sininho, porque hoje, como a gente já falou aqui no início, né? Segunda-feira cheia, teve gravação do Raio X da Série B, Raio X da Série D, então... para dar um respiro para a galera, né, que estava gravando até agora há pouco, questão de logística, né, tem os slides também, então a gente vai precisar de um pouco mais de tempo aí para o início do Raio X da Série A, mas daqui uns 30 minutinhos já vai estar começando a live aí com o Fred Figueroa comandando e toda a equipe aqui do 45 minutos, tá certo? Então se inscreve aí, tá? Compartilha aí nos grupos, dá uma moral pra gente, divulga aí pros seus amigos, para outros torcedores aqui do futebol da nossa região e
quem tá aí, deixa o like, tá? Importante demais aqui deixar o like. Você tá vendo a versão gravada, também deixa o seu comentário. Torcida do Náutico aí, confiante aí pro acesso neste ano à Série B do Campeonato Brasileiro, interaja conosco, também é super importante. Valeu, Atuzildo, grande abraço para você. Valeu, Fábio. Valeu, Alan Roberto, que esteve aqui nos trabalhos técnicos, direção e edição. É isso, tamo junto e fica ligado aí, tá? Daqui a pouquinho tem raio-x da Série A. Tamo junto e até a próxima.